Boa noite, meus irmãos. Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Hoje é dia de ceia, né? Dia de alegria na presença do nosso Deus. Que bom, né? Estarmos aqui em liberdade, isso é que é importante. Vamos orar, vamos pedir direção ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus Santo e Eterno Senhor, louvado, exaltado, bendito seja o Teu nome. Pai amado, queremos Te agradecer, ó Deus, por este momento aqui, Senhor, de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor, rogando por Tua graça, por Tua misericórdia, pela unção do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, aviva o nosso coração, o coração da Tua igreja, Deus, para ouvir a Tua voz nesta noite. Fala conosco, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor é quem vai trazer esta palavra, Pai, este culto, esta adoração, Pai, que seja para a glória do Teu santo nome, Pai, para crescimento espiritual da Tua igreja, meu Senhor. Pai bendito, eu rogo ao Senhor pela Tua bênção, que o Senhor abençoe a cada um aqui presente, Deus. Abençoe aqueles que não puderam vir, aqueles que ainda estão chegando, Deus. Tu sabes e conheces cada um de nós, ó Deus. Pai amado santo, muito obrigado por tudo, Senhor. Quero Te louvar e Te agradecer, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Então, vamos nos alegrar diante do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, amados irmãos. Vamos colocar nossas ansiedades, nossas preocupações nas mãos do nosso Deus, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Que nós possamos depositar o nosso coração no nosso amado Jesus. Tu és o nosso brilho celeste, ó Pai. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não ande ocultar. Pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Amém, amado Jesus. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos
Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 113. São 8 versículos, a gente vai ler todo esse capítulo aí. Salmo 113. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo e assim sucessivamente, amém? Salmo 113. Diz assim a palavra do Senhor: aleluia, louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa e logo mais eu quero convidar a Thalita a estar quebrando esse silêncio com uma oração de louvor, de adoração, de gratidão ao Senhor. Amém? Oremos por alguns momentos em silêncio. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, ó Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Santo Deus, erguemos nossas vozes, ó Pai, em adoração a Ti nessa noite, ó Pai. E para orar a Ti, meu Pai, pedindo para que o Senhor venha a ouvir, meu Pai, o nosso clamor, o clamor da Tua igreja, ó Pai, que Te segue dia e noite, ó Deus. Santo Pai, eu venho Te agradecer por esse momento aqui na Tua casa, ó Pai, que nós possamos ser enchidos, ó Pai, preenchidos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor esteja penetrando no mais profundo dos nossos corações com a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor esteja nos moldando, ó Deus, segundo a Tua vontade, meu Deus. Nos levando, meu Pai, para mais perto de Ti, ó Deus. Santo Cristo, eu venho Te pedir para que o Senhor venha purificar o nosso coração, santificar a nossa vida, ó Pai, nos dá força, meu Deus, para que nós possamos seguir os Teus mandamentos, seguir os Teus preceitos, ó Deus. Santo Pai, Te peço por cada irmão que está aqui presente, ó Pai, pelos que não puderam ouvir, o Senhor sabe o que. Te peço pelos enfermos, ó Pai, que o Senhor esteja tomando, meu Pai, a rédea, o controle da vida de cada um de nós, ó Pai. Santo Deus, entregamos nas Tuas mãos as nossas preocupações, as nossas ansiedades e medos. Que o Senhor possa estar à frente de nossa vida, nos dando coragem e nos dando força para sermos cada vez mais parecidos contigo. Senhor Deus, abençoa o Teu servo que está à frente dessa aula. Amém. Pai. Sim, meu Os Teus Deus. filhos, ó Pai. Que o Senhor esteja presente aqui. Que tudo que for feito, ó Pai, não seja para humanos, meu Deus, para a glória humana, mas que seja somente para a glória e para a honra do Teu nome. Sim, é verdade, Deus. É no nome de Jesus que eu oro e agradecendo. Amém. Amém. Graças a Deus. O Salmo 147, verso 1, ele diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem um cântico de louvor. Então vamos, mais uma vez, vamos louvar o nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos render graças ao nome do nosso Deus, que é soberano, porque Ele tem sido bom em nossas vidas. A Sua graça tem enchido nossos dias e trazido vida para nós.
Vamos dizer, Tu és soberano, Senhor Jesus. Sobre a terra e sobre os céus, Tu és o Senhor, amado Pai. Erga sua voz, irmão, e adore aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Vamos dizer, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. O Senhor tem todas as coisas em suas mãos. Vamos dizer mais uma vez, irmãos, Tu és soberano, amado Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar de Tua glória, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Recebe o louvor e a adoração que a Tua igreja te dá nessa noite. Erga sua voz mais uma vez, irmão, e declare: Tu és soberano, Tu és tremendo, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar de Tua infinita glória, Tu te importas. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Tu és o Deus de nossas vidas, ó Pai. Tu és tremendo. Amém, amado Deus. Nós Te louvamos e rendemos graças ao Teu santo nome, ó Pai. Porque Tu tens feito, ó Deus, maravilhas em nossas vidas, ó Pai. Tu tens nos abençoado, ó Pai, mesmo quando nós não merecemos, ó Pai. Tu tens sido fiel, ó Pai, mesmo quando nós falhamos. Nós Te agradecemos por Tua infinita graça e pelo Teu infinito amor. Vamos dizer, irmãos, por tudo que tens feito, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser.
nossas vidas, ó Pai. Pelo Teu infinito amor que verteu naquela cruz por cada um de nós, ó Deus. Tu és a nossa esperança, ó Pai, a nossa alegria e a nossa força em momentos de luta, ó Pai. O Senhor renova, meu Deus, a nossa energia, ó Pai, e nós voamos como águias na Tua presença, amado Deus. Vamos louvar e agradecer ao nome que está acima de todo nome, ao nome que nos dá força, que nos dá esperança, que é o motivo da nossa adoração. Vamos louvar e glorificar o nome do nosso Jesus. Tu és a nossa salvação. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Convite fui ajudado, tua salvação tem me alertado. Hoje a voz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Tu és a razão, Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiamos em Ti, ó Pai. Confiei em Ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós te louvaremos, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvaremos. Em todo tempo te louvarei. Te adoraremos. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Erga suas mãos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, Deus. Glórias ao Teu nome, meu Pai. Podem se sentar, irmãos. Thalita. Eu quero chamar aqui à frente as criancinhas e a professora para nós orarmos. Quero convidar a Magali, que está orando aqui pelas crianças, e a professora. Vem. Amado Deus, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, com a liberdade de Te louvar, de agradecer, de dizer que somente Tu és santo, ó Pai. Eu oro em favor dessas crianças, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando-as,
abençoando este ministério. Amém. A professora Sim, Deus. Júlia, que trará da tua palavra para cada uma delas. E a nós que estaremos aqui no templo para ouvir a tua palavra, Senhor. Que nós possamos guardá-la dentro do nosso coração e aplicá-la no dia a dia, ó Pai. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. 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 Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a Santa Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 23. Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus. Guardai a tradição dos homens. E lhe disse ainda jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Verso 10. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se o homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vos mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhe: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Verso 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, santo, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome. Nós, nesse momento, Pai, nós lemos a tua palavra e rogando, Deus, rogamos pelo teu Santo Espírito, Deus, que fale ao nosso coração, que venha, Deus, o mais profundo do nosso coração, Pai, com a tua voz, com o teu querer, a tua vontade, Deus. Que seja, Deus, para tudo para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Deus. Pai amado santo,
Eu rogo ao Senhor que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito que não venha do Senhor, seja somente a presença do Teu Santo Espírito em nós, ó Deus. Que tudo seja, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Irmão, nós vamos meditar nesta noite com o tema: a verdadeira espiritualidade que transforma vidas, e que o Espírito Santo do Senhor cative nossas mentes e corações no temor do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, a verdadeira espiritualidade, ela está ligada ao modo como nós tratamos o pecado na nossa vida. E aqui nós estamos diante de um texto bastante radical, de um discurso extremamente radical, feito por Jesus Cristo. E nós, veja assim, esse discurso, ele é extremamente radical. E nós resumiremos esse discurso justamente com o versículo 23, que diz: ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. A palavra que contaminar, que significa? É a contaminação do pecado. Significa que a nossa natureza, ela está contaminada pelo pecado, e que nós não somos, na verdade, nós não somos maus, ou nós não temos procedimentos maléficos, por causa dos procedimentos em si mesmo, mas por conta da nossa natureza, que é pecaminosa. Em outras palavras, nós somos o quê? Pecadores por aquilo que fazemos, mas fazemos por aquilo que nós somos. E aí, meus amados irmãos, é nesse âmbito que surge o que? As religiões. É nesse âmbito que surge a adoração, os cultos, os relacionamentos entre, muitas vezes, deuses, né? E eu queria nesta noite chamar a sua preciosa atenção, porque Jesus Cristo vai nos ensinar aqui claramente. E eu queria que você fosse lá para o verso 6, que é na verdade, uma citação profética lá do profeta Isaías. Está lá em Marcos, capítulo 7, verso 6, lá na parte B, mais na frente um pouquinho, que ele diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Significa que nós podemos adorar a Deus, né, de uma forma ilegítima, né, de uma forma falsa. E eu digo assim, o que não falta muitas vezes nas igrejas são falsas adorações. A gente tem que ter cuidado sobre isso aqui. Nós podemos adorar a Deus usando muitas vezes o legalismo. Nós podemos adorar a Deus usando o quê? O cerimonialismo. É o que mais os fariseus usavam, né? Nós podemos adorar a Deus através de tradições humanas. E eu digo, é o que mais tem aí, são tradições humanas. Quando não está na Bíblia, é tradição humana. E essas adorações, ela ser o quê? Uma falsa adoração. Os fariseus, eles se reuniram justamente lá com os escribas, né? E os fariseus, junto com os escribas, eles formam o quê? Aquela turma lá, é a casta da teologia, porque eles eram entendidos, né, de tudo ali, eram os teólogos, né? A casta não somente da teologia sistemática, mas também da teologia bíblica, porque eles não somente interpretavam a lei, mas eles o quê? Criavam doutrinas. Quer dizer, e eles mesmos criavam, não? Doutrinas. Não que a Bíblia estivesse falando, dele mesmo. Eles interpretavam a lei, eles interpretavam as escrituras, eles estabeleciam normas nos cultos, né, de comportamento humano e de comportamento também religioso. E eles pegam um princípio lá no Antigo Testamento, que está ensinado lá em Levítico, que todas as vezes que nós vamos comer alguma coisa, né, fazer alguma refeição, nós devemos lavar as nossas mãos, como se lavar as mãos fosse um ato religioso, né? Esse princípio não é um princípio espiritual. Esse princípio é um princípio de quê? De imunização, né? De higienização. Vocês lavar as mãos é só higienizar, né? É assim até hoje.
né? É ou não é? A gente, antes de comer, a gente lava as mãos, não tem nada a ver com espiritualidade. Se você for num consultório médico, se você até for num consultório dentário, a primeira coisa que o dentista faz é o quê? É lavar as mãos, ele coloca a luva e depois abre aqui a sua boca. Primeiro ele lava muito. Eu vi um dentista uma vez, num atendimento que acompanhando minha esposa, o cara lavava no mínimo 5 vezes as mãos, parece que já tinha manido, toda hora ele ia lá, ele fazia um pouquinho e lavava a mão, fazia um pouquinho e lavava as mãos, né? Eu acho que já virou um hábito dele. Os fariseus então, os escribas, eles usavam um princípio lá de higienização e transformaram isso em tradição, uma tradição religiosa, de lavar as mãos, de tal maneira que além do conteúdo da lei, né, da Torá lá de Deus, eles criaram mais de 600 leis, na verdade, 600 leis, mandamentos, que são, na verdade, tradições de homens. Você vê quantos eles criaram? 600. Na verdade, o total são 603. Na verdade, o total que eles criaram, tudo tradições humanas. E queria que a igreja toda atendesse aquilo ali. Como se aquela tradição pudesse influenciar espiritualmente, mudar o coração pecaminoso do homem. Nós criamos muitas vezes tradições, né? A gente, na igreja pentecostal, a irmã dizia assim: não, irmão, você não pode usar calça comprida. Minha esposa, quando a gente foi dar renovada, era assim, viu ela com a calça bem folgadona. Não, irmão, você não pode, né? Não pode usar a calça comprida, porque é roupa de homem. Já pensou nisso? Eu digo: meu amigo, meu irmão, essa calça enorme, folgada, se um homem for usar, eu vou dizer que é um gay, não é homem, pelo amor de Deus, né? Não, irmão, não pode condenar algo assim, não. Eu digo assim, já imaginou a pessoa subir naqueles antigos pau de arara de saia? Que problema não era, né? A pessoa levantar a perna, anda de calça, mano. Eu digo assim, onde é que está na Bíblia que calça é vestimenta de homem e não de mulher? Não existe na Bíblia isso aí. Mas veja, meus amados irmãos, a quantidade de tradições humanas que são criadas pelos homens, né? Lá pelos religiosos, pelos pastores, muitas vezes, pelos falsos apóstolos, né? E por muitas igrejas. Para o quê? Combater o pecado. Eles criam isso para combater. Mas o que está no coração do homem não vai conseguir. Não vai. Tradições de homem não tira pecado de ninguém, não conserta ninguém. Resolveram tirar, meu irmão, da igreja católica, lá no tempo aí, na Idade Média, os padres e as freiras, né, de um âmbito das paróquias, eles tiraram e colocaram nos mosteiros. Eles foram colocados nos mosteiros. E eles foram lá todos para os mosteiros, né? As freiras, os padres, não vão separar do mundo, botou nos mosteiros. Mas o problema é que o pecado estava no coração deles, né? Em Olinda tem em média 70 igrejas católicas. E cada igreja lá, eles tinham o quê? Era um túnel. Eu ouvi dizer que aqui, parece que em Riachuelo também é assim. Tem as igrejas, né? Tem um túnel que visita a outra igreja, que vai na outra, assim. E os padres e as freiras, né? Eles se encontravam ali naquele túnel e o pau quebrava, meu irmão. Era assim. Ali tinha todo tipo de lascívia. Tinha até cemitério, né, de fetos. Aonde é que eles usavam esse cemitério? Na fossa. Quando eu morava lá em Salvador, eu me lembro ainda que meu pai contou um escândalo que teve na igreja católica. Deu um problema lá na fossa, chamaram uma empresa para limpar. E lá, quando abriram essa fossa, para efetuar a limpeza, eles estavam cheios de ossos de bebê lá dentro. As freiras engravidavam, escondiam naquelas coisas folgadas, tomava alguma coisa, abortava e jogava lá dentro aquelas fossas. Não era nossa, era aquele buraco, caía lá dentro e jogava, né? Um escândalo, foi lá. Eu era criancinha, 3, 5 anos, mas eu me lembro muito bem disso aí. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Se nós queremos tratar da verdadeira espiritualidade, nós, irmão, não podemos substituir de maneira nenhuma a palavra de Deus pelas tradições dos homens. Ele não vai substituir a palavra de Deus. Nós temos que servir a Deus o quê? De acordo com a palavra de Deus. Se está escrito,
Às vezes, eu sou questionado. Não, pastor, não é assim. Eu digo, aonde é que está escrito? Se tiver escrito, eu faço. Eu atendo você. Não, porque as igrejas fazem, fulano. Se não tiver na Bíblia, eu não faço. Não faço. Já tive alguns problemas com isso aqui. Veja o que diz lá. Vejamos o que diz lá em Marcos 7, versículo 7 e 8. Marcos 7, verso 7 e 8. Ele está lá dizendo, em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Quer dizer, ele negligencia o mandamento de Deus, mas a tradição ele quer atender. Ou seja, negligenciam, né? Eles rejeitam a palavra de Deus, né? Rejeitam a forma como Deus estabelece, como Deus quer ser adorado e quer ser servido, e substitui por tradições humanas. A gente, infelizmente, a gente vê muitas coisas que você vê, cada denominação quer adorar Deus de uma maneira. A gente tem que adorar Deus no modo bíblico, que Deus quer, é assim. É louvor, adoração, oração e a palavra. Não pode ser festinha, dança, não sei o quê. A Bíblia não fala nisso aqui. Mas não somente isso, porque dizem, né, o pessoal diz que jeitinho, quem tem jeitinho é brasileiro. Mas aquele jeitinho que eles queriam dar era o judeu, né? Eram os escribas, eram os fariseus. Veja aí no texto lá do verso 9, Marcos 7, 9. Repare que o jeitinho quem dava. E disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitai o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Aquele jeitinho, né? Jeitinho aqui judeu. Jeitinho, né? Vamos dar um jeitinho para a gente fazer dessa maneira que a gente gosta aqui. Você acha, meu irmão, que se deve dar um jeitinho para mudar culto a Deus, a palavra de Deus? Claro que não existe esse negócio, não. Você acha que existe, diga assim, um jeitinho para mudar o nome do pecado? Tem muita gente que diz, não, pai, isso aqui não é pecado não. Meu irmão, isso aqui é pecado, toda vez que foi pecado, não existe jeitinho, não é? Aí não, meu irmãozinho, isso aqui é um equívoco. Os pais, na verdade, eles deixaram a herança para os filhos, né? E a herança para os filhos era o quê? Corban, era sagrado. Por isso que eu botei o nome Talita Corban. Foi bíblico. Porque como diz lá o Matuto, né? Um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. E Deus, ele sabe disso. E Deus, para proteger os pais, diz, a herança é corban, é sagrada, né? É para o sustento dos pais. Porque os filhos queriam pegar as heranças, o que não falta é isso. Fica velhinho, todo mundo quer tirar uma parte, deixar o pai sem nada, na verdade. Não, é corban, né? Mas aí criaram uma tradição, né, humana, um jeitinho. Então, antes que os pais, que eles morram, você faça o seguinte, né? Dedique tudo isso a Deus. E aí você já vai poder começar a usar antes que os pais precisem. Não, isso aqui é de Deus. E a gente vai usando, né? Meus amados irmãos, o que é que Jesus Cristo quer nos ensinar aqui nesse texto? É que nós não podemos adorar a Deus do nosso jeito, não é do nosso jeito. Nós não podemos combater o pecado, né, na nossa vida do nosso jeito. Tem gente que quer combater o pecado do modo dele, né? Não do modo que a Bíblia fala. Que ao criarmos e substituirmos a palavra de Deus, o quê? Por preceitos humanos. Não somente o quê? Negligenciando a palavra, não somente o quê? Reescrevendo jeitosamente a palavra. E já fizeram isso. Não sei se você já conhece, que tem até a Bíblia gay. Tudo que diz que a maldição, né? Eles simplesmente tiraram, mudaram alguma coisa, né? É assim. Mas veja no versículo 13, que nós o quê? Invalidamos a palavra de Deus. E invalidar significa o quê? Negar o valor. É o que eu penso, é o que eu acho, né? É o que eu estabeleço, é a minha tradição.
É como me diziam muitas vezes, não, eu acho que é assim. Digo, você acha, mas a Bíblia não acha. É assim. Aquilo que eu estou ensinando, ele diz assim, aquilo que estou ensinando é mais importante que a Bíblia. Eu não sei se você já viu, não vou dizer nenhum nome aqui. Não, a igreja é mais importante que a Bíblia. Foi nós que escrevemos a igreja. Então a igreja está acima da Bíblia. Eu não quero nem dizer quem é aqui, né? São igrejas aí. Não é igreja evangélica, não, meu irmão. Você acha que tem isso hoje aqui ou não? Pessoas querer sempre, né, tá dando uma ajeitadazinha nos cultos, né? Quando eu digo assim, meu irmão, quanta gente ferida na igreja, muita gente chegando aqui, muitas vezes porque foi abusada espiritualmente por vários pastores, por falsos profetas, né, por falsas profecias. Gente que foi manipulada espiritualmente, que foi abusada espiritualmente. Pastores ou falsos pastores, né, inescrupulosamente fizeram o quê? Comércio de vocês, explorando vocês. E o que não falta são pastores, né, tirando a lã das ovelhas em benefício próprio. Meus amados irmãos, Jesus, ele é radical, né? Ele está dizendo aqui, não dá para combater o pecado de fora para dentro. Nós temos que combater o pecado aqui de dentro para fora, né? Eu digo assim, por favor, não vá usar aquele versículo que diz, o que contamina o homem é o que entra, mas o que sai, né? Então, ele pode dizer assim, então pastor, eu vou fumar aí um cigarrinho, eu digo, não é por aí não, não é por aí não, né? Não vai dizer então, pastor, eu posso comer uma feijoada à noite, né? Eu digo, rapaz, porque se você comer, você não vai se contaminar, mas pode dar uma digestão terrível, né? Você comer. Ele fica inventando coisa para dizer se é pecado ou não, né? Eu digo assim, vai lhe dar uma digestão terrível, não é pecado, não. Eu digo assim, não é isso que Jesus está falando aqui, porque Jesus está falando que a sede da verdadeira espiritualidade não é o quê? O estômago. Ele está falando de o que entra, o que sai, mas na verdade não é o estômago, na verdade, né? Mesmo que você, eu diga, seja adventista, mesmo que você não coma aí uma carne de porco, e eu quando fui logo para ser crente, tinha um colega lá que era chato, rapaz, você é crente comendo. Bom, a Bíblia me diz que você deve comer tudo que vem do mercado, carne de porco vende, então eu como. Eu vou pela Bíblia, não vou pela sua tradição não. Eu dizia assim, ele me criticava muito, né? Porque eu digo assim, o seu problema, meu irmão, está no seu coração, não é o que você vai comer ou deixa de comer, né? E Jesus fala isso, Jesus ele repete isso lá no versículo 14, né? Convoca ele de novo, na verdade. Esse assunto, irmão, é tão sério porque tem irmão, muitas vezes, que vem de outra denominação e muitas vezes faz cada uma pergunta, e aí fica assim, né? Pastor, fazer exame de espermograma é pecado? Não quero bem me ver. E fazer um exame ginecológico, a irmãzinha, é pecado? Fazer um exame de colonoscopia, né? Quem sabe é uma coisa terrível, né? Eu digo, pelo amor de Deus, meu irmão, não tem nada de pecado nisso, né? Isso é o quê? Uma ignorância espiritual. E aqui eu queria, meu irmão, chamar a sua preciosa atenção para essa mensagem principal aqui do texto. Porque Jesus, ele só tem o quê? Uma mensagem aqui nesse texto, né? Uma mensagem que é radical, uma mensagem fundamental, mas vejamos o versículo 15 lá, Marcos 7, de 15 a 18. Vamos ver o que é que diz aqui. Ele diz, nada fora do homem que entrando nele possa o contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e os seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse, assim vós também não compreendeis. Até os próprios discípulos estavam meio em dúvida, até aí. Vocês, meu irmão, são crentes, né? Ele diz, olha, vocês são crentes, vocês são os meus discípulos, vocês são os pilares da igreja. Ele estava falando para os apóstolos. E vão ensinar
a minha doutrina, vocês ainda não entenderam isso? Ele estava com dificuldade de entender. Eu acho que quiser falar muito, o que entra no estômago, que sai, ele estava pensando que era comida, um arroto, sei lá o que, alguma coisa aí, né? Não sei, estava sem entender. Né? Vocês ainda não entenderam? E ele vai usar aqui todos os verbos, né? No campo da cognição. Versículo 18, diz, assim vós também não entendeis, né? Verbo entender. Não compreendeis, né? Verbo compreender. E tudo que é de fora entra no homem, não pode contaminar. Por quê? Verso 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuro. Ele está dizendo, o que entra não é o estômago, entra no coração. Tá? E sai o quê? Entra no estômago, aquele que entra no estômago, sai lá para a descarga, né? É jogado fora. E não vai contaminar você. Pode até dar uma intoxicação, né? Pode até lhe dar uma infecção intestinal, mas isso não espiritualmente. Não afeta você em absolutamente nada. Mas é do seu coração que ele vai citar aqui, meus amados irmãos. Ele vai citar aqui 12 pecados, né? Mas ele poderia aqui citar todos. E ele vai dizer lá no versículo 21, ele diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procede o quê? 2 pontos, né? Vamos grifar aí. Primeiro, os maus desígnios, que são, né, os maus planos, na verdade. Você o quê? Planeja o mal onde? Onde é que o homem planeja o mal? No coração, né? O coração é o centro do sentimento do homem, quando ele fala coração, né? Segundo, ele diz a prostituição. A prostituição é a palavra que chama no grego pornorreia, que significa tudo aquilo que está ligado ao sexo ilícito, né? Sai do coração, né? E só do seu coração. É assim, é do meu coração que procede o quê? Ele diz, os furtos. Você não diz assim, não é somente o executor do crime, você é o autor intelectual do crime. A expressão no grego aqui é cleptomania. Eu acho que vocês já ouviram falar essa palavra. É assim, o cleptomania, ele cria uma maneira de roubar, cria uma maneira para cultura do roubo, né, de roubar. Ele cria um estilo de vida de roubar. Okay? Ele cria um estilo de vida de sonegar impostos. E o que é isso? Sonegar impostos é você roubar o governo, né? E isso procede de onde? Do coração do homem. E mais, os homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, né? É de onde procede, de onde é que procede tudo isso? É do coração. A blasfema, a soberba, ele vai terminar a palavra dizendo, e a loucura, né? A loucura aqui reúne todos os tipos de pecado, porque a Bíblia diz que o pecado é o quê? É a loucura. Louco, né? É louco, é loucura. Então nós precisamos aprender mesmo que todos esses males vêm de dentro e que contamina o homem. E o que nós temos que fazer então? Né? O que é que nós temos que fazer? 3 aplicações práticas aqui. 3 aplicações, vamos lá. A primeira está em Ezequiel 36, 25. Vamos essa aplicação aqui. Diz assim, então aspergirei água pura sobre vós ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, né? Vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e o observeis. Para você observar. Preste atenção que nós precisamos, eu digo assim, de um transplante de coração, né? E esse transplante de coração, na linguagem bíblica, é o quê? Novo coração é quando você é regenerado, você trocou, né?
A gente canta aqui, né? Pedindo a Deus que dá um novo coração, não é isso? É assim, a gente precisa de regeneração, do novo nascimento. Porque a Bíblia diz, necessário vos é o quê? Nascer de novo. Irmão, diga assim, se não houver uma mudança de coração, né? Não haverá uma mudança de comportamento, não haverá uma mudança o quê? Nas suas ações. Se você não é transformado de coração, nada na sua vida vai mudar. Porque é do coração do homem que procede todos os males. E quando você se converte, Deus tira esse coração mau que o homem e o ser humano tem. Não? Porque é do coração que procede todos os males. E somente Deus, meu irmão, é poderoso, né, para não somente mudar o coração, transformar o nosso coração. Só Deus que pode fazer isso. Mas diz o texto que mesmo depois de mudar o nosso coração, Ele vai colocar dentro de nós o quê? O seu Espírito. Sabe por que Ele coloca? Porque mesmo nós, sendo crente, a gente continua muitas vezes pensando coisas ruins. Porque nós estamos aqui, libertos do pecado, mas nós não estamos libertos do quê? Da presença do pecado. Nós só vamos ficar livres da presença do pecado só quando Cristo voltar. Aí sim, quando nós somos transformados, né? E só quando Deus fizer essa obra, quando Ele voltar, né? E o diabo, meu irmão, a Bíblia diz que o diabo está o quê? Ao nosso derredor, tentando sempre. Ele está sempre tentando a gente. Ele está o quê? Ao derredor. Derredor é um pouquinho mais distante, né? E o diabo, meu irmão, ele faz muitas vezes muitas sugestões para a gente, né? O diabo ele dá muitas ideias que às vezes a pessoa é tentada, né? Por isso que o Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Primeiro, né, para fazer o quê? Que nós obedeçamos a Deus. Por isso que o Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo, você obedece a Deus, né? Se nós temos o Espírito Santo, o nosso coração, ele é inclinado pelo Espírito Santo para fazer o quê? Para fazer as coisas boas, né? As coisas agradáveis a Deus. E o Espírito Santo é o quê? É Ele que nos santifica, é o Espírito Santo que nos mortifica, né? Por exemplo, a inveja que pode estar no nosso coração e substituir essa inveja pelo elogio, né? Dizer assim, você não tem mais inveja, você agora o quê? Você vai elogiar. Você tinha inveja, mas transformou. Você não quer, muitas vezes, denegrir o outro. Você quer que o outro tenha o quê? Tem uma vida plena. É a ação do Espírito Santo. Por isso que Davi, lá no Salmo 51, ele, depois de pecar, ele reconhece o seu pecado. E eu digo, uma coisa muito importante é você reconhecer o pecado. Tem gente que peca, faz isso e quer arranjar desculpa. Não é desculpa, irmão. Reconheça que pecou e peça perdão a Deus. Porque Davi diz, o que Davi diz? Ele diz assim, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, né? E ele diz mais, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele reconheceu que pecou e pede que Deus o quê? Ele criar um coração puro, né? Um coração puro. Então, irmãos, nós precisamos tratar o nosso coração, dizer assim, Senhor, limpa meu coração, Senhor, purifica o meu coração, dá-me um novo coração, um coração limpo. Porque quando o nosso coração está limpo, a nossa mente também vai estar limpa. Porque coração e mente são, né, a mesma coisa. É do coração que procede todos os assuntos da vida. Quando você tem um coração limpo, coração amoroso, você tem o quê? A sua consciência também é purificada. Os seus pensamentos também serão o quê? São pensamentos bons. E a Bíblia diz que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, seja isso o quê? Que ocupe os vossos pensamentos, né? Mas não somente isso, mas o que a nossa visão também, que a gente possa enxergar as coisas, né? Espiritualmente. A Bíblia diz, para o impuro, aquele que tem um coração impuro, para quê? O que ele diz? Para o impuro, todas as coisas são impuras.
né? Quando o cara é impuro, é um ímpio, tudo, para ele tudo é coisa ruim. Até na vida do crente ele diz que é tudo ruim. Quando você vê maldade, meu irmão, tem gente que vê assim, maldade em tudo. Quando você vê pecado em tudo, é porque o seu coração está cheio de pecado. Seus olhos, ele só vê o quê? Ele só vê pecados. A Bíblia diz lá em Mateus 13, 34, que ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando você vê alguém dizendo coisa desagradável, é porque o coração dele está cheio disso aí. Se o seu coração está cheio de pureza, você só fala as coisas puras, você só fala as coisas boas. Então, irmão, nós temos que tratar o nosso coração. Então, nós temos o quê? De tratar os pecados na nossa vida. Nós temos que ter o quê? Uma verdadeira espiritualidade. Como? Tratando, cuidando do nosso coração. E Jesus, ele é radical. Nós não podemos, irmão, viver de aparência. Deus conhece o seu coração. Aí não pode, né, ser o quê? Um religioso, né? E vir para a igreja, aquele religioso lá fora, isso é terrível. Deus sabe, ele sabe todas as coisas, ele lhe vê, ele lhe acompanha, né? E Jesus condena os escribas e os fariseus, porque eles eram o quê? Eles eram os hipócritas mesmo, porque os hipócritas, ele honra com os lábios, mas o coração está o quê? Longe de Deus. No templo ali era uma coisa, não, e lá fora terrível. Os hipócritas, ele elogia, ele louva, mas o seu coração o quê? Está desejando mal. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Porque o apóstolo Paulo, o que é que o apóstolo Paulo diz aqui? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso é o nosso coração. Por isso que a gente tem que orar a Deus, para Deus estar mudando, né? Renovando a cada dia o nosso coração. Quando, eu digo assim, quando alguém já foi fechado ali no trânsito, aí eu pergunto, você louvou a Deus ali naquela hora ali? Aí, meu irmão, aí vem palavrões, muitas vezes, né? Se o cara for daquele estourado, ele vem palavrões, que há muito tempo atrás, né? Você notou que a gente, parece que não esquece de palavrão não, mas muitas vezes vem, né? Ele vem à tona, na hora fazer uma coisa sem pensar, né? Mesmo perdoado, mesmo esquecido, né? Até parece, eu digo assim, até parece que o diabo na hora faz o quê? Faz lembrar você de coisas que antes para você era o quê? Motivo de vergonha. Mas muitas vezes você fala naquela hora. E para concluir, meu irmão, vamos lá para Romanos 12, né? Capítulo 12. Como é que a gente, de forma prática, faz isso, né? Nós já temos o quê? O Espírito Santo, que está dentro de nós. Todo aquele que tem o Espírito Santo, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse deve andar o quê? Deve andar no Espírito. Vamos lá, Romanos 12, 2. O que é que diz aí? Diz assim, e veja que palavra maravilhosa, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim, transformai-vos, né? Renove a vossa mente, para você experimentar, para você saber. Preste atenção, irmão, que a santificação, né? Que é a vitória, o quê? A santificação é a vitória sobre o pecado, né? Ela começa onde? Começa na mente. A santificação começa na mente. Você já notou, meu irmão, que tem pastor que muitas vezes está mudando de teologia para justificar a sua ética, muitas vezes, né? Tem um pastor, não quero citar o nome, ele era muito famoso. A agenda dele era para 2 anos aí, para pregar numa igreja. E agora ele se apostatou da fé. Ele vai na TV, ele diz assim, Deus não existe. Deus, não venha, pelo amor de Deus, com essa teologia barata, sabe? Não, Deus não existe, né? Porque se ele existir, ele foi criado, não sei o que. Um pastor famoso. Isso o quê? Para justificar comportamento que ele está tendo agora, né? Como esse pastor lá, era presbiteriano esse cara, né? É triste isso é triste. O cara muitas vezes é um pastor, ele
sei lá, ele sai e daqui a pouco está invertendo toda a coisa, né? É o pecado que a gente tem, é o pecado que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem que transformar, mudar, né? E que o Espírito Santo renove a nossa mente, isso aqui, todos os dias. Que Ele nos encha de pureza, encha de santidade, de sabedoria, nos encha de discernimento. O que é pecado, meu irmão? O que é pecado vai ser sempre pecado. Vai ser pecado para sempre, assim. O que é errado vai ser pecado também. Ser errado é pecado, né? A palavra de Deus é o quê? Ela permanece para sempre. Não adianta dar um jeitinho, né? Nós não vamos vencer, meu irmão, essa batalha contra o pecado se nós não trabalharmos o quê? O nosso coração, a nossa mente. Então, um doutor francês aí, Schaeffer, é um nome meio difícil de dizer, lá no seu livro, que é A Verdadeira Espiritualidade, ele faz uma pergunta lá muito interessante. Ele diz: por que é que o último dos 10 mandamentos não é cobiçarás? Aliás, porque não é, né? Não cobiçarás, né? Lá o 10º mandamento. Porque não cobiçarás vem como lá, como o primeiro mandamento. Ele diz que cobiçar é onde o que? Cobiçar é desejar aquilo que é proibido por Deus. E todas as vezes que a gente quebra esses 9 mandamentos é porque já quebrou o 10º, né? Você mata porque você o quê? Você cobiça. Você adultera porque você cobiça. Você rouba porque cobiça. A cobiça está o quê? No coração do homem. A palavra de Deus diz assim lá no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meus amados irmãos, a única maneira de se tornar um cristão não é tentando viver uma espécie de vida cristã, né? Nem esperar por algum tipo de experiência religiosa, mas sim pela aceitação de Cristo como seu único e suficiente Salvador. É pedir que Deus transforme, né? Que eles darem um espírito novo, né? Um coração novo, um novo pensamento, um novo agir. É assim. Quando você se converte, Deus transforma você, a sua vida. Amém, irmão? Curva sua cabeça, vamos orar. Deus eterno santo, louvado, exaltado, bendito seja o teu nome. Obrigado, Deus, pelas tuas palavras, Deus, que muitas vezes, Pai, nós somos negligentes, ó Deus. Muitas vezes nós não refletimos nas nossas ações, no nosso procedimento. Eu quero rogar ao Senhor pela tua graça e misericórdia, Deus, para aquela pessoa, Deus, que muitas vezes está com o coração duro, está cheio de pecados, ó Deus, e quer muitas vezes está querendo dar um jeitinho, né, na vida dele e tudo. Renova, Pai, teu Santo Espírito em nós, o Senhor nos transforme, o Senhor modifica a nossa vida, Pai. Modifica, ó Deus, transforma a vida da tua igreja, concedendo santidade, Pai. Porque a tua palavra diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, ó Deus, renova, Pai, a tua igreja, Pai, que seja tudo para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Então, nesse momento, nós iremos dar início à ministração da ceia do Senhor. Amém? Eu quero chamar aqui à frente os diáconos, está nos ajudando. O Adriano está por cá também. Irmãos, esta mesa ela não tem denominação, não tem. E quem deve participar? Todos aqueles que creram em Jesus e um dia foi batizado numa igreja, eu digo assim, numa igreja bíblica. Porque tem algumas igrejas aí que nem merecem, na verdade. A ceia, irmão, ela foi instituída por Jesus antes lá da sua morte. Ela é uma ordenança direta dele. Isso aqui não é uma tradição humana. Não, meu irmão, isso não é a tradição. E o pão, ele representa o quê? O seu corpo, que é dado por nós. E o cálice, né, representa o sangue, a nova aliança. O cálice representa a nova aliança. Participar da ceia é o quê? É obedecer uma ordem do Senhor.
É lembrar que a nossa salvação foi comprada o quê? Com sangue. Comprada com sangue. E ao comer o pão, meu irmão, e beber o cálice, nós renovamos o quê? A nossa consciência da graça, né? E do perdão de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 30. Que é o texto básico aqui para a ceia do Senhor. Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e são poucos os que dormem. Poucos. Irmão, a ceia, na verdade, ela requer o quê? Um exame pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu, às vezes, eu fico preocupado, não vou julgar ninguém. A gente fica preocupado, assim, tem dias de ceia, a pessoa não vai, não vem, não, diz uma coisa, diz outra. Claro que tem problemas e problemas, mas a gente fica preocupado. Porque tem pessoas, não, eu fiz um negocinho errado ali, não vou tomar ceia. Não, meu irmão, aqui nesse momento é a hora de você vir e orar a Deus, e pedir perdão a Deus e cear, meu irmão. É assim, essa que é a hora. Não é ficar, eu não vou hoje porque eu cometi esse pecado. Não, é aqui. É aqui que a gente ora aqui, a gente participa da ceia, né? Eu quero convidar o nosso diácono Adriano, está consagrando os elementos da ceia, por favor. Querido, amado Deus, Pai, graça te damos, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua bondade, graça, tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Obrigado por essa noite, ó Deus, coisa boa, Deus, participar do pão e do vinho. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o nosso espírito deseja, anela pela tua presença, ó Deus. Obrigado, Deus, pela comunhão, em primeiro lugar com o Senhor, e comunhão com a igreja do Senhor, Deus. Pai, somente só temos que agradecer pelo maior sacrifício que o Senhor nos concedeu, através do teu Filho Jesus Cristo, naquela cruz, para nós estar aqui hoje, Pai, com vida, para agradecer, meu Deus, pelo maior sacrifício de Cristo por nós, ó Pai. Obrigado pelo sangue que foi vertido, obrigado pelo teu amor por cada um de nós, porque foi o Senhor que nos amou, nos escolhesse primeiro, ó Pai. Sim, e obrigado porque a maior decisão tomamos nessa terra, aceitar Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, nessa noite queremos apresentar os alimentos, ó Deus, o pão e o vinho, ó Deus. Queremos que no nome de Jesus seja consagrado esses alimentos, Pai, no nome de Jesus, para fortalecimento das nossas vidas espiritual, fortalecimento, a fé, a esperança, a confiança no Senhor. Pai, venha sarar, venha nos curar nessa noite, através desse pão, desse vinho, que haja cura, que haja saúde, que haja fortalecimento espiritual, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor para com o teu povo, para com a tua igreja. E obrigado por esse pão, pelo vinho. Obrigado, Deus, pela santa ceia. Estamos aqui, Pai, grato ao Senhor. É momento de alegria e é momento de agradecer, meu Deus, pela ressurreição de Cristo por nossas vidas, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmão, enquanto é feita a distribuição dos elementos da ceia, espere um pelos outros até que todos recebam, não? E
vamos estar orando em silêncio por alguns momentos, né? Confessando, aproveitando para a gente confessar os nossos pecados e renovando o nosso compromisso com Deus. Amém? Vamos orar. Deus, meu Deus Santo. Amém. A Bíblia nos diz assim: enquanto comia, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Então, irmão, comei e bebei dele todos. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Eu quero convidar o diácono Danilo, está orando, agradecendo pelo culto e pela ceia do Senhor. Amém. Oremos. Meu Deus, Deus eterno santo, Pai, meu Senhor, eu queria primeiramente te agradecer, meu Pai, pelo momento que estamos aqui, meu Pai, pelo culto, agradecer pela essa ceia, meu Pai, por esse banquete espiritual que tivemos, meu Pai. Que seja um momento não apenas rotineiro de nossas vidas, meu Pai, mas um momento que nós possamos refletir, meu Pai, um momento que nós possamos pensar sobre o seu sacrifício na cruz. Queria lhe agradecer, meu Pai, pelo sangue vertido naquela cruz, pelo sangue derramado, pelo corpo que foi ferido, meu Pai. Meu Deus, agradeço pela consolidação dos pecados, meu Pai. Foi pelo seu nome, meu Pai, pelo seu sacrifício. Te agradeço, meu Pai, por cada irmão aqui presente, cada irmão que pôde refletir, cada irmão que pôde orar, meu Pai, e comunhar aqui, meu Pai, no seu santo nome. Meu Deus, agradeço também pela semana que tivemos, meu Pai, pela semana que se inicia, pela saúde, pelo pão, meu Pai, pelo descanso em cada dia, pelo trabalho, meu Deus. Sim. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, e agradeço, meu Pai, pela vida que o Senhor dá a todos nós. Sim, Deus. Queria pedir para que o Senhor abençoe, meu Pai, nossa semana, abençoe cada irmão aqui presente, abençoe esse trabalho, meu Pai, essa obra. E pedir para que tudo que seja feito por nós, meu Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Então vamos louvar a Deus mais uma vez, né? Vamos glorificar o nome do nosso Deus com alegria. Convido os irmãos a se colocarem de pé mais uma vez. Vamos louvar ao nome do nosso Pai. Santas são as tuas águas, ó Pai, que quando derramadas sobre nós, nos purifica de todo o pecado e de toda impureza. Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
és a fonte, Senhor. Cria em nós, ó Pai, um coração puro e renova um espírito inabalável na tua presença. Vamos dizer, por onde o rio passar, tudo irá transformar. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a tua vida, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber das tuas águas, ó Pai. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Só tu és a fonte de águas vivas que nos purifica e nos limpa de toda impureza. Diga mais uma vez, queremos beber do teu rio, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Só tu és. Amém, Deus. Glórias a teu nome. Podem se sentar, irmãos. Aleluia, Pai. Pode sentar, irmão. Graças a Deus. Vamos conhecer os nossos visitantes. Aqui nós temos o que? O José Ricardo, né? Que ele é sobrinho do nosso irmão Alberto. Ele está mais uma vez nos visitando aqui. E temos também o Délio Reis e a pequena Kévia, né? Que é filha do Délio. São esses aqui. Então vamos dizer para todos eles: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, meu irmão. Graças a Deus. Eu pergunto aqui, hoje, pelo menos quem está registrado não tem aniversário essa semana, mas tem alguém aqui que não está na relação, que está aniversariando esta semana agora? Se tiver, a gente... Né? Quem está anotado cá, não temos. Então, amém. Irmãos, os avisos aqui, temos aviso aqui, todas as quartas-feiras é dia de culto de oração. Ele tem início às 19h30, então você compareça, né? Porque a oração, na verdade, é a respiração da alma. Bem? Então vamos aqui a relação de pedidos de oração para a igreja. Temos aqui a nossa irmã Nina, ela pede orações pela saúde dela. O nosso irmão Alberto, ele continua internado, meus irmãos. Vamos continuar orando, né?
para que Deus ele dê uma cura completa. Eu estava conversando assim, é uma provação, isso é uma provação que Deus dá, né? Mas a gente tem que confiar em Deus, e a gente também, Deus quer que você ore, então peça a Deus, né? Peça a Deus uma cura, um milagre, na verdade, que Deus possa estar curando dele, né? Que ele possa sair perfeito para casa, junto com a família, né? Isso a gente vai continuar orando, então. A nossa irmã Ângela também, a gente pede para estar orando pela saúde dela e pelos planos financeiros. Ela tem contado que, graças a Deus, Deus já resolveu bastante, só está faltando um pequenininho, né? E uma das coisas é oração também, que a gente vai pedindo por saúde, né? Eu também, dia 12, eu estou aí para fazer um procedimento nos ombros, né? Vão tirar uma célula tronco aqui da bacia, não sei como é direito. Aí está marcado já. Aí começa 7 horas, mas tem que chegar 2 horas antes, 4 horas da manhã tem que estar saindo de casa. Mas eu estou tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus está no controle. Porque eu tenho umas dorezinhas que às vezes incomodam. Eu durmo de um lado, durmo de outro, né? Aí, velho, é assim mesmo. Aí vamos tratar, vamos orar a Deus para Deus abençoar, né? Esse tratamento. Temos também aqui o irmão Carlos, né, o esposo, que é esposo da irmã Lil, para a gente continuar orando pela saúde dele e pela esposa também, para a gente, a Lil, né, para a gente continuar também orando pela saúde. E temos o Eduardo, que é esposo, né, da nossa irmã Claudice, que Deus tem operado ali. Eu digo assim, eu sempre falo que o esposo dela é um testemunho muito grande ali. Porque os problemas que ele passa, que ele já passou, e ele é sempre alegre, não murmura, não reclama, eu vejo assim, graças a Deus por isso, e Deus tem abençoado muito a vida dele, não? Pronto, nós temos também aqui a nossa irmã Lindaura, para a gente estar orando pela saúde dela também, e tem a Deise aqui, que ela praticamente já está, né? Hoje ela não veio, mas ela, graças a Deus, se tiver bem poucas coisas, para a gente continuar ainda orando, para Deus completar esse tratamento dela, abençoando. Temos também aqui o pai de Neide, para a gente continuar orando. Ele começou uns tratamentos, estava um pouquinho gripado, algumas coisas, por isso que ele não gosta de perder culto não, mas é devido a esse tratamento aqui, está impedindo um pouco, que a igreja esteja orando, né, pela saúde dele. E temos aqui também Antônio, vizinho de Marleide, graças a Deus que ele saiu do hospital, ele já está em casa. A gente pediu oração na semana passada e Deus já tem operado maravilhas também. E orar por essa igreja, pelo pastor, por esse ministério, né, que todos os ministérios que tem na igreja, e também orar um pelos outros, que Deus pede na verdade, orar um pelos outros, né, para que sejam curados. E hoje a nossa irmã, nossa querida esposa Neuza, ela trouxe um delicioso lanche para nós aqui. Então, antes de vocês saírem, vamos provar aí um lanchezinho, né? Antes de ir para casa aqui. Então, irmão, nós já estamos encerrando, feche seus olhos.